Hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre transformação. Você já tentou mudar algumas vezes? Áreas na sua vida que você falou assim, eu preciso de mudança. E aí você falou, eu não quero mais cometer esses erros, mas passa um tempo, você volta a cometer os mesmos erros. Muitas vezes nós nos esforçamos para sermos melhores, mas nós fracassamos terrivelmente. Será que existe transformação duradoura? Sabe aquela frase, pau que nasce torto, nunca se endireita? Será que alguém está com a vida errada e vai continuar sempre assim? Será que existe essa possibilidade de transformação real e duradoura? Nós veremos na mensagem de hoje que Jesus ele é o mediador de uma aliança superior que transforma corações. Vamos ler juntos? Jesus é mediador de uma aliança superior que transforma corações. Nós veremos essa verdade no capítulo 8 de Hebreus. Cristo, então, é um sumo sacerdote celestial, não terreno. Ele é mediador dessa aliança superior, que tem promessas superiores e que ele transforma o nosso coração, ele transforma as nossas vidas. Então, abra aí em Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5. Perceba o ministério de Cristo, que o ministério de Cristo é no santuário celestial. Diz o seguinte a palavra de Deus: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, com o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também estivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O que esses versículos estão nos ensinando? Estão nos ensinando que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos por alguns breves momentos. Mas aí o autor fala assim, olha, o mais importante do que nós estamos tratando é que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, não da terra, mas lá do céu. E ele vive para interceder, ele vive como intercessor, porque ele está servindo nesse santuário celestial. Um sacerdote, o autor diz que um sacerdote ele precisava oferecer algumas ofertas. E aí ele diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele a si mesmo se ofereceu como sacrifício. E aí por que ele está dizendo assim que Jesus ele fez um sacrifício no santuário celestial? Ele fez isso no céu e não na terra. Porque na terra, Jesus era desqualificado para esse ministério terreno. Porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E aí ele diz no versículo 5 que esse santuário terreno que eles estavam vivendo lá, eles estavam vendo, esse santuário terreno é uma sombra, é uma cópia daquilo que é verdadeiro. Tanto o tabernáculo quanto o ministério eram projetados para simbolizar a maneira como os pecadores iam chegar diante de Deus. Na nossa geração, né, a teologia da Xuxa que o pessoal fala, né, o cara lá de cima, tudo que eu pedi, o cara lá de cima, ele vai me dar. É como um prestador de serviço. Eu peço, ele entrega. Eu posso me achegar de qualquer jeito e de qualquer forma, e não é assim. Jesus é um sumo sacerdote perfeito, Deus é santo, Deus é exaltado, Deus está acima dos pecadores, e Deus vai mostrando isso no decorrer da história. Você e eu, nós não conseguimos nos achegar até Deus de qualquer jeito. Nós precisamos ser perdoados. Tem um livro fantástico para você ler, é um livro antigo que diz assim, ó, Deus te ama do jeito que você é. Amém? Mas ele continua o título. Mas ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Amém? Esse é o título do livro, Simplesmente como Jesus. Deus nos ama da forma como nós somos, mas ele não nos aceita dessa forma para ter um relacionamento com ele, porque ele quer nos
transformar. E quando nós olhamos o tabernáculo no Antigo Testamento, você tinha etapas para chegar. Não era qualquer um que poderia chegar no Santo dos Santos. Então era uma ilustração desse Deus Santo, separado, e que não é qualquer pessoa que poderia chegar. Eu vou te contar uma história do Antigo Testamento que ela é chocante. Deus havia construído a arca, mandado construir a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança haviam, essa aqui não é a arca nem o altar, tá bom? Isso aqui não é. E aí havia algumas argolas que eram para ser colocadas ao lado e algumas varas que eram para ser passadas por essas argolas. Os levitas colocariam nos ombros e eles saíam andando com essa arca, transportando dessa forma. Deus falou: não é para ninguém tocar na arca. A arca é santa, ninguém toca. E aí eles estão carregando essa arca. Num determinado momento, a arca foi colocada num cavalo de bois. Para começar, aí já estava errado. E aí essa carroça ela balança e a arca ela está caindo. Um jovem chamado Uzá, essa arca está caindo. Uzá vai colocar a mão na arca para não deixar a arca cair. E o que acontece com ele? Ele é fulminado. Ele morre na hora. Davi, a gente pode dizer, numa palavra nos nossos dias, Davi ficou boladão com aquilo. Davi, ele ficou, não, peraí. Que história é essa? O que aconteceu? Por que esse jovem que foi fazer algo bom morreu? Por que Deus está agindo dessa forma? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se preocupa com os detalhes. Deus falou, ninguém toca na arca. Não era para ninguém tocar na arca. Por isso que ele mandou colocar argolas e uma vara que era para passar entre essas argolas e ser levantada. Deus é um Deus santo e não aceita qualquer adoração. Deus estabelece na Bíblia como que o nosso culto deve ser entregue a Ele. Não é do nosso jeito. Ele fala lá em Isaías, olha o culto que vocês estão me prestando, eu não quero isso. Isso está me causando nojo, enjoo. Eu quero uma adoração verdadeira, eu quero uma adoração do coração, eu quero que vocês ajudem uns aos outros, não só por rituais, não só por religiosidade, não só por tradição, eu quero que vocês me adorem de coração. Porque Deus é santo. Então, quando havia aquele tabernáculo, quando havia aquelas tendas, Deus está mostrando para Israel, Deus estava mostrando para o povo que ele era um Deus santo e que nós não podemos nos achegar de qualquer jeito. E aí o texto está falando que tudo isso, no versículo 5, é uma cópia, é uma sombra daquilo que Moisés pôde contemplar. E olha que interessante, irmãos, como essa cópia, como essa figura, essa sombra, imagina uma grande árvore frutífera. E aí você pode ficar na árvore, embaixo da árvore frutífera, falando assim: que sombra gostosa, que sombra especial, que sombra maravilhosa. Mas a sombra é sombra. Existe algo muito mais belo, muito maior, que você e eu nós devemos contemplar, que é o quê? É a árvore frondosa, frutífera. Então Deus está falando, isso aqui é sombra de algo muito melhor, de uma realidade muito melhor. Talvez você use cópias de documento. Talvez se seus filhos estão aí, você tem cópias dos documentos dele. E você cuida dessas cópias e está certo. Só que existe um original. E a ele sim que a gente deve tomar mais cuidado. Então o que o autor está falando é falando assim, gente, para de olhar para a sombra, para de olhar para a cópia, olha para algo muito melhor. E quando nós participamos da ceia do Senhor, isso aqui também é uma ilustração. Isso aqui também é uma lembrança. Isso aqui também está mostrando uma realidade maior. O casamento. Por que nós casamos? Nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para representar um relacionamento de Deus com a sua igreja. Amém? Ih, que fraquinho. Amém? Eu achei que os solteiros iam dar um glória a Deus aí, né? Deus, eu quero refletir o Senhor também aí, é só glória, né? Então nós casamos para quê? Para representar o relacionamento de Deus com a sua igreja. Deus quer que os maridos sejam como Jesus, Deus quer que as esposas sejam como a igreja. Nós estamos aqui para representar. Quando o seu vizinho olha para o seu casamento, ele tem que ver Jesus e a igreja. Quando seus filhos olham para o relacionamento dos pais, eles têm que ver Jesus e a igreja. Porque o casamento é um símbolo, é uma ilustração, não é para nós o casamento. O casamento é um testemunho que nós damos aqui no mundo. O batismo da mesma forma. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós dizemos, eu quero seguir a Jesus. Então nós estamos como um símbolo mostrando o nosso compromisso com Cristo. Então perceba, esses são exemplos de sombras, de ilustrações, como o tabernáculo era também. E eu quero que você preste atenção, porque no versículo
4, no finalzinho do versículo 4, ele diz: aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Perceba aqui a palavra apresentam. Nós não sabemos se o autor está querendo dizer que os rituais judaicos ainda estavam acontecendo, ou ele está querendo dizer que na mente dessas pessoas eles faziam isso. Mas é provável, não é? Não tem nada estabelecido aqui, mas é provável que a carta de Hebreus, ela foi escrita antes do ano 70. Por que o ano 70 é importante? Porque quando o templo de Jerusalém foi destruído. Então, se isso estiver certo, se essa carta foi escrita antes da destruição do templo, então perceba, aqueles cristãos, eles estavam, antes de se tornarem cristãos, eles estavam entregando seus cordeiros, entregaram a Jesus, a vida a Jesus e falaram: Jesus é superior a isso. Eles deixaram de apresentar cordeiros e agora eles abraçaram o Cordeiro de Deus. Eles abraçaram a Jesus. O que começou a acontecer com eles? Perseguição, dificuldade, perda de empregos, perda de relacionamento. E eles começaram a falar: Deus, é muito problema, Deus, é muita dificuldade, é muita tribulação. Eu vou voltar a praticar o judaísmo, porque aí a tensão vai diminuir, os problemas vão diminuir. Deus, eu vou ceder, eu vou fazer um retrocesso aqui, eu vou voltar para a lei. Se isso estiver certo, se essa carta foi escrita antes de 70, veja como é importante isso. O que o autor está dizendo: gente, não adianta, vocês vão voltar. Ele vai falar aqui mais para frente: vocês vão voltar para algo falido. Vocês vão voltar para algo que não é mais verdadeiro. Vocês vão voltar para algo que é ineficaz. Permaneçam com Jesus. Mas, autor, se eu continuar com Jesus, eu vou ter problema. Ele falou: mas vale a pena. Permaneça com Jesus. Então, eles poderiam diminuir os problemas se eles voltassem ao judaísmo. E a lição que nós aprendemos aqui é que no sofrimento, nosso foco principal não deve ser sair do problema, mas glorificar a Deus em meio à tormenta. Amém? Vamos ler juntos? No sofrimento, nosso foco principal não deve ser sair do problema, mas glorificar a Deus em meio à tormenta. Porque quando nós estamos sofrendo, o que nós mais queremos? Nós queremos sair do problema. Deus chega, Deus está doendo, Deus estou sofrendo, Deus tá machucando demais, eu quero sair, eu quero abandonar, eu quero cair fora, Deus, eu não quero mais sofrer. Mas a nossa oração não deve ser essa. Deus, eu quero sair do problema. A nossa oração deve ser: Deus, eu quero te glorificar em meio a essa tormenta. Eu quero te exaltar, eu quero brilhar a luz de Jesus. Eu quero que Cristo seja conhecido, eu quero que o caráter de Cristo seja formado em mim. Eu quero me parecer mais com Jesus, eu quero manifestar o fruto do Espírito no meio do sofrimento. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Deus, eu quero te glorificar, sendo mais parecido com Jesus em meio a esse sofrimento. Se o seu foco é apenas sair daquilo que te causa dor, pode ser que isso pareça certo. Pode ser que isso pareça certo. Pode ser, se você estiver sofrendo e quiser só sair do problema, pode ser que pareça certo, pode ser até que dê certo. Mas pode ser que isso não seja o certo. Porque Deus quer tratar o nosso coração. Lembra de Romanos 12? Deixa aberto Hebreus capítulo 8. Vá lá para Romanos capítulo 12. Olha que interessante esse texto. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o problema do sacrifício vivo? Qual que é o problema de oferecer um sacrifício vivo no fogo? Qual que é o problema de oferecer um sacrifício vivo diante de uma chapa quente? Esses dias eu fui na casa de alguém, a pessoa tinha uma mesa como essa aqui, mais ou menos, onde havia churrasqueira,
e uma chapa aqui do lado. Sabe esses carrinhos que tem assim? Uma chapa aqui do lado e aqui um negócio de abafar, sei lá. E aí tava a chapa. E em cima da chapa tava uma galinha. Aí eu olhei e falei, essa galinha é corajosa. Porque ela está pedindo. Ela está pedindo para ser transformada em alimento. Ela não sabe onde ela está, ela não tem noção de onde ela está em cima da chapa. Se a chapa tivesse quente, a galinha ficaria lá? Esse é o problema nosso, do sacrifício vivo. Quando a chapa está quente, o que que nós queremos fazer? Cair fora. Mas o texto de Romanos fala, ofereçam como sacrifício vivo, consciente, racional. Deus está doendo. Deus, eu acho que só falta uns 10 ml aí de sangue para mim terminar e morrer. O senhor está vendo que o batimento cardíaco está baixando ali, né, Deus? O senhor está vendo, né? O senhor está vendo que a oxigenação já está diminuindo, né? O senhor está vendo aí que a pressão... O senhor está vendo os sinais vitais aí, está tudo baixando. O senhor está vendo, né, Deus? O senhor sabe, né? Que mais um pouco eu não aguento. O senhor está vendo, né? Eu sim. Ofereça-se como sacrifício vivo. Pense não em sair do problema. Pense em glorificar a Deus no problema. É isso que o autor está passando para aqueles leitores. Não ache que você voltando ao judaísmo vai resolver o problema. Permaneça com Jesus. E eu quero que você anote essa frase. Nem tudo que dá certo é certo. Vamos ver juntos? Nem tudo que dá certo é certo. Então, por exemplo, Deus estabelece padrão, né, na relação sexual, por exemplo. Deus fala assim, olha, vivam em abstinência, cuidem-se. Não faça, olha, uma vez eu conversando com meu primo, ele falou o seguinte, algo muito especial. Ele falou assim, ó, sexo antes do casamento é pecado. E depois que casa, se não fizer sexo, também é pecado. Então, ou seja, o padrão de Deus é elevado. Antes do casamento, se guarde, seja fiel. Depois que casou, seja fiel. Mas agora com uma só pessoa, um só cônjuge. Então eu vou cuidar. Aí você pode pensar, mas todo mundo faz o contrário? Todo mundo fica, na minha época, ficar era só beijinho na boca. Hoje em dia eu já nem sei mais o que é ficar aí, não quero nem saber também, né? Vai saber o que é ficar hoje em dia, né? Então, seja, mas aí você olha para a escola, você olha para a universidade, você olha para os colegas, está todo mundo fazendo, está todo mundo mentindo, está todo mundo enganando, está todo mundo falando palavrão. Todo mundo fala esses palavrão aí, por que eu não posso falar, né? Olha a situação que tá. Porque aí as nossas mães, elas estão certas, viu, gente? Nós não somos todo mundo. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Amados, perdoados, aceitos. Nós caminhamos com Jesus. Nós estamos com Ele. Nós entregamos a nossa vida a Ele. Um amigo meu, uma vez, ele falou, olha, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só, foi para a vida toda. A vida toda, a minha vida pertence a quem? A Jesus. Então pode ser que dê certo. Ah, eu vou fazer as coisas erradas, deu certo, não fui pego, ninguém ficou sabendo, mas nem tudo que dá certo é certo. Ah, eu vou voltar para o judaísmo. Talvez vai dar certo, a pressão vai diminuir. Não, mas esse não é certo. Então Jesus é um sumo sacerdote perfeito, eterno, e ele apresentou esse sacrifício lá no céu. Aí o versículo 9 a 10, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 8, versículo 9 a 10, 6 a 9, perdão. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Gostaria de destacar duas observações nesse versículo. A primeira está no versículo 7. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, marca isso aí na Bíblia. Se a primeira aliança fosse perfeita, ou seja, se a lei fosse perfeita, se o judaísmo fosse perfeito, não haveria necessidade de substituir. A antiga aliança não é que ela era maléfica, mas ela era incompleta.
Ela era incompleta. Ela não poderia redimir, resgatar, limpar as pessoas. Eu não sei se você se sente culpado. Não sei se você se sente culpado em algumas vezes, sujo. Alguém, por exemplo, que tem ideação suicida, pessoa que geralmente pensa em interromper a vida. Uma das questões que ela precisa tratar é a questão da culpa. Da culpa. Tem algo que ela fez ou algo que fizeram com ela que ainda não está resolvido no coração. E aí ela não consegue mais lidar com isso. E o segundo fator de quem tem ideação suicida, relacionamentos rompidos. Um relacionamento, seja com Deus ou com pessoas, um relacionamento foi rompido. Isso é um padrão. Padrão. Todas as pessoas que enfrentam isso lidam com culpa e lidam com relacionamento rompido. Mas eu quero dar ênfase na questão da culpa. A culpa é terrível. A culpa, ela nos aprisiona, ela esmaga o nosso espírito, ela nos leva para uma sensação de depressão, ela nos deixa deprimido, e quando a gente perde a gente entra então aí em depressão, e aí se perdeu a esperança, a gente não consegue mais reagir, a gente começa a pensar de forma irracional, achando que a única solução é eu interromper a vida e ir para um outro patamar, uma outra situação. Então a culpa ela vai nos escravizando. Às vezes as pessoas estão sorrindo, estão brincando, mas por dentro elas estão carregando o quê? Uma culpa. Elas se sentem sujas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e entendemos que em Jesus eu sou perdoado, amado e aceito, não apenas uma informação intelectual, mas quando eu experimento isso de fato, irmãos, quando eu experimento isso de fato, eu sei assim, em Jesus eu já fui aceito. Posso ser rejeitado por toda a humanidade, mas em Jesus eu já fui aceito. Se eu entendo que em Jesus eu já sou amado, eu posso ser odiado por todo o resto da humanidade. E se eu entendo que em Jesus eu já fui perdoado, não tem nada que alguém possa falar que vai me levar para a culpa, porque em Jesus é o perdão dele que eu queria. Se em Jesus eu já fui perdoado, eu estou livre. Eu estou leve, posso sofrer e chorar, mas a gente faz isso com esperança. Nero, quando viu os crentes sendo dilacerados nas arenas, os crentes morriam com esperança. E aí ele disse: esses crentes sabem como morrer, hein? Esses sabem como morrer. Pessoas que têm culpa morrem em desespero, morrem apavoradas, morrem aterrorizadas, não sabem para onde vão, não sabem o que vai acontecer. Mas quando nós temos então a nossa identidade em Jesus, irmãos, nós temos essa liberdade, é isso que o autor está falando. Ele fala a lei de você fazer listinha, eu faço isso, eu tento ser um bom homem, eu tento ser uma boa mulher, tento ser um bom pai, tento ser uma boa mãe, tento ser um bom filho, tento ser trabalhador, tento ser verdadeiro, eu tento ser alguém que faz caridade, eu tento fazer tudo isso, mas eu carrego essa culpa, é isso que o autor está falando. A antiga lei não é perfeita, ela não vai conseguir gerar isso em você. Quem faz isso é Jesus. E Jesus, então, lá em Jeremias, o autor está citando um texto lá de Jeremias, ele fala, Deus falando lá ainda no Antigo Testamento, ele falou, eu vou fazer uma nova aliança. Porque essa aliança aqui, ela não é perfeita, ela não é completa. Eu vou fazer uma nova aliança e que vai dar garantia. E o segundo destaque que eu quero fazer aqui está no final do versículo 9, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. A antiga aliança não era perfeita, porque ela não conseguia fazer com que o povo se permanecesse na obediência. Então tinha todas as regras do Antigo Testamento. Você consegue obedecer? Não, eu não consigo. Então ela é insuficiente. É preciso uma nova aliança que nos dê condições de agradarmos a Deus e sabermos e termos a consciência limpa. O autor vai falar isso mais à frente. Consciência limpa, irmãos, isso é uma bênção. Você poder fechar os olhos e dormir sem pesadelos, sem traumas, sem inquietações, sem acordar desesperado achando que alguém está falando alguma coisa de você, que alguém vai revelar um podre de você. Consciência limpa. É uma frase que eu já falei várias vezes. Em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós não temos nada a esconder,
nada a provar, nada a perder. Vamos dizer juntos? Quando eu estou em Cristo, nós não temos nada a esconder, nada a provar, nada a perder. Ah, mas você fez isso, cara, eu não lembro. Não, você fez. Nossa, é verdade, eu fiz mesmo. Mas está resolvido? Tá resolvido. Então, estou tranquilo. Nada a perder, nada a provar, nada a esconder. E aí a nova aliança, então, ela nos capacita, ela capacita o homem perdoado a obedecer a Deus de coração. Veja o versículo 10 até o versículo 13. Diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei neles as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. A nova aliança que Deus faz com o homem capacita então esse homem perdoado a obedecer a Deus de coração. As leis de Deus, então, são princípios interiores que Deus traça ao nosso coração e nos capacita a nos deleitar em fazer a vontade de Deus. Veja que agora a exigência de Deus é internalizada. A exigência de Deus agora não está mais em tábuas, não está mais em pedras. Agora Deus fala assim: eu vou escrever a minha lei aonde? No coração deles. Moisés não vai poder quebrar as tábuas. Olha que interessante, a primeira vez que Deus fez as tábuas da aliança foi tábuas. Moisés desce com as tábuas, chega lá, vê o povo lá em pecado, Moisés fica irado. E aí o que ele faz com as tábuas? Ele quebra tudo, fica irado. E Deus fala: Moisés, beleza, já acabou o showzinho aí, já. Sobe de novo no monte agora. Agora você vai talhar pedra agora. E aí Moisés que tem que talhar as pedras. Aí são pedras. A primeira Deus fez, Moisés quebrou. Aí agora a segunda, Moisés, gostei, né? Agora você vai lá, você vai talhar a pedra para você não quebrar agora. E aí ele faz as pedras, registrar. Só que agora Deus está falando na nova aliança que Deus vai internalizar. A lei vai ser colocada não em tábuas ou pedras, mas na mente, irmãos, no coração. Olha o que o Salmo 40, versículo 8 diz: tenho prazer em fazer a tua lei. Oh, meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Faz um teste. O que você mais costuma falar? O que você mais costuma pensar? O que você mais ama? Quando eu estou aconselhando alguém, chega num determinado momento do aconselhamento, eu faço essas perguntas. O que você mais fala? O que você mais fala? O que você mais pensa? Né? Se a gente fosse canalizar todos os seus pensamentos no dia, o que você mais pensa? O que você mais deseja? Do que você tem mais medo? O que você mais quer? O que você mais busca? Onde você se refugia? Olha o que o salmista diz: tenho prazer, Deus, em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no meu íntimo. Eu penso na sua palavra. Eu acordo pensando nela. Eu reflito nela. Eu pergunto para o Senhor qual que é a sua vontade, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Deus, como que o Senhor avalia essa situação? Deus, eu tenho prazer na lei do Senhor. Medito nela dia e noite. Então a exigência de Deus é internalizada. Nós vimos também que Deus terá intimidade, íntima comunhão com o seu povo. Deus fala o seguinte: porém neles as minhas leis, né? Em sua mente escreverei em seu coração. Aí ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha que interessante, irmãos. Algo que era restrito ao sumo sacerdote, só um poderia entrar no Santo dos Santos. Agora Jesus fala assim, Deus fala: eu vou ser o Deus deles. Eles vão ser o meu povo. Ninguém vai dizer um para o outro, né? Vamos lá, eu vou te ensinar sobre Deus. Não. Cada um de nós, irmãos, pode abrir a Bíblia, pode orar, pode falar com Deus, pode ter comunhão. Nós não precisamos mais de nenhum sacerdote humano. Você não precisa ligar para mim e perguntar: Ernesto, eu tenho que tomar uma decisão aqui, qual que é a vontade de Deus?
Eu posso fazer perguntas para ti, eu posso te ajudar a refletir, mas a decisão é sua. Irmão, você considerou isso, você considerou aquilo, você considerou esse texto? Ah, mas eu entendo que Deus quer que faça isso, faça isso então para a glória de Deus. Não, mas eu não quero fazer isso, então não faça para a glória de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Esse conhecimento aqui que é interessante, marque isso aí na Bíblia, marca aí, ó. Conheça o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse conhecimento aqui não é conhecimento intelectual. Anota isso, não é conhecimento intelectual, é conhecimento experimental. É conhecimento relacional. De todas as pessoas que estão aqui no prédio, aqui em cima lá com as crianças, todas as pessoas que estão aqui, quem que é a pessoa que mais me conhece? Quem é a pessoa que mais me conhece? Minha esposa. Depois dela, quem mais me conhece? Meus filhos. Dentre os dois, qual dos dois? Samuel. Depois, a Sarinha. Talvez a Sarinha, pequenininha, 5 aninhos. Talvez ela me conhece mais do que os irmãos. É que talvez ela não vai conseguir redigir, né? Um texto, criar um desenvolvimento nas informações. Mas se a gente soubesse fazer algumas perguntas específicas para ela, ela conhece, ela tem muito mais informações sobre mim do que os irmãos. Por quê, irmãos? Porque ela convive comigo. Experiência. Quando Deus fala assim, olha, ninguém vai mais agora dizer para o seu próximo, ensinar o seu próximo. Todos vão me conhecer. Deus não quer que você tenha informações sobre Ele. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Eu já fiz esse teste e vou fazer de novo. Quem aqui crê que Deus é soberano, tem o controle de tudo, diz amém. Quem aqui crê que Deus é amoroso, Deus é muito bom, diz amém. Quem aqui crê que Deus é muito sábio, não comete nenhum erro, diz amém. Por que que nós murmuramos então? Por que que nós reclamamos então? Por que que nós duvidamos então? Por que que nós queremos brigar com Deus então? Se Deus é soberano, eu tenho informação, Deus é sábio, eu tenho informação, Deus é amor, eu tenho informação, mas isso não basta. O que nós precisamos é trazer essa informação para o nosso dia a dia, para quando a gente não consegue achar aquele documento, para quando alguém nos abandona, para quando a gente perde o emprego, para quando o médico fala você está com uma doença grave. E eu vou pegar essas informações, eu vou colocar em prática e eu vou descansar. Vou falar, existe um Deus soberano que tem o controle de tudo. Existe um Deus que é amoroso, Ele está fazendo isso para o meu bem. Existe um Deus sábio que não comete nenhum erro. Não está nada errado aqui na minha vida, está tudo do jeito certo. E aí eu estou tranquilo. E aí como é que você consegue dormir no barquinho da tormenta, né? Está lá o barquinho e a tempestade vindo, aquele barco para lá e para cá. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos? Apavorados, jogando água para fora do barco. A gente vai afundar. Quando Jesus vai para o Getsemane, Jesus fala, vigiem, orem. E aí os discípulos estão fazendo o quê? Estão dormindo. Nós somos iguais os discípulos, não somos? Quando é para a gente estar acordado, fazendo o que tem que fazer, a gente dorme. E na hora que é para a gente dormir e descansar em Deus, porque Ele vai cuidar de nós, a gente está acordado, apavorado, com olheira, tomando remédio, desesperado, remédio para dormir, remédio para acordar, fica aquela confusão, porque eu tenho que tirar água da minha vida, senão eu vou afundar. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A ignorância pecaminosa, ela vai ser eliminada. A gente não peca mais agora porque a gente não tem informação, tá? Nós temos as informações, está aqui na Bíblia, está no coração. A gente peca porque nós somos pecadores, desobedientes, rebeldes. A gente sabe a vontade de Deus e a gente fala, eu não quero fazer, Deus. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 24, 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que avalia os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele, a cada um, segundo o seu procedimento? O que o texto está dizendo?
Meu Deus, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia que isso era um erro, eu não sabia que eu tinha que obedecer pai, obedecer mãe, eu não sabia que eu tinha que cumprir com essa missão aqui na hora que o pai foi embora, eu tinha, de casa, foi trabalhar, eu tinha que arrumar isso, eu não sabia que eu tinha que falar dessa forma, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, ou não fazer aquilo, Deus, eu não sabia. O texto está falando assim, você não perceberia? Você não percebeu o Espírito Santo falando ao teu coração? Falando assim, é errado, não vai na festa, não sai com essa pessoa, não conversa com ela, não faz isso. Você não percebeu isso incomodando o seu coração? É o Espírito Santo nos mostrando. Então, Deus terá íntima comunhão com o seu povo. E aí, em terceiro lugar, nossos pecados nunca mais serão lembrados. Amém? Nossos pecados nunca mais serão lembrados. Olha o versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Na antiga aliança eram oferecidos sacrifícios dia após dia, mas Jesus ofereceu o perdão dos pecados, um perdão completo e eterno para a vida toda, um perdão eterno. Conta-se a história uma vez que alguém chegou para uma pessoa e falou, você fez isso, várias acusações, Várias acusações, e a pessoa ela foi tomando nota, e aí ela falou, isso aqui de fato eu fiz, não nego, isso aqui eu fiz, não nego, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. Isso aqui que você falou, eu não lembro de ter feito, isso aqui eu não sei se eu fiz, é você que está falando, isso aqui eu não fiz. Mas se por acaso eu fiz, eu quero pedir perdão desses pecados aqui. Porque esses daqui eu já tinha pedido perdão. E Deus já havia me perdoado. Eu só tenho uma pergunta para você. O que você falou em nome de quem? Porque de Deus ele falou dos seus pecados, não me lembrarei mais. Os seus pecados estão perdoados. Você está falando em nome de Deus tudo isso para mim? Para me ajudar a não voltar a praticar os pecados? Ou você está falando isso em nome do acusador, que diz que dia e noite ele fica diante de Deus fazendo a acusação dos filhos de Deus? Em nome de quem você está fazendo isso? Irmãos, não é incrível a gente saber que todas as encrencas que a gente fez, todos os BOs que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já precisou responder, toda a consequência que a gente lida hoje por pecados lá atrás, tudo isso Deus falou assim, não me lembrarei mais dos seus pecados. Se Deus perdoou os nossos pecados e alguém lembra você dos seus pecados, a gente precisa distinguir, é Deus que está querendo me ensinar alguma coisa ou é o acusador que está querendo jogar na cara algo que já foi resolvido, já foi confessado, já foi perdoado? E aí por isso que eu falo que em Jesus a gente tem liberdade. Em Jesus a gente pode ter certeza, irmão, se a gente morrer hoje, nós estaremos com Deus para sempre, porque os nossos pecados foram perdoados. Já pensou um dia a gente chegar diante do céu lá, quando chegar no céu, e aí digamos que tivesse uma galerinha antes de a gente chegar no céu, uma turma assim antes de chegar no céu, e as pessoas falando assim, você não pode entrar no céu, porque você já falou isso, você já fez isso, já fez aquilo outro, não sei o quê, jogasse tudo na cara os nossos pecados. Já pensou essa galera? O que você falaria para essas pessoas? Você ia falar assim, dá licença que eu tô com Jesus, dá licença porque eu tô com Jesus, dá licença, eu tô com Ele. Ele perdoou, não é comigo que você tem que falar, você tem que falar com Jesus. Ele perdoou os meus pecados, porque a vida está em Cristo, é Ele que nos perdoa. Então, pecado confessado e perdoado não deve mais gerar dor ou angústia. Por quê? Porque eles foram perdoados. Vamos ver juntos? Pecados confessados e perdoados não devem mais gerar dor ou angústia, porque eles foram perdoados. E Deus não lembrará mais desses pecados. E aí o autor termina essa sentença no versículo 13, chamando nova essa aliança. Ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquada, envelhecida, está a ponto de desaparecer. Ele está falando para a igreja, não dá para entender.
Por que vocês querem voltar à prática da lei se ela é antiquada? Ela não trouxe isso que a nova aliança traz. A nova aliança que te capacita a ser perdoado e a obedecer a Deus. Você vai voltar àquilo que é falido. Você vai voltar àquilo que é ineficaz. Fica com Jesus. Abraça Jesus. Ame a Jesus. Viva para Jesus. É a nova aliança que te capacita, então, a obedecer a Deus. Então, não é um agente externo, não é uma lei externa que nos motiva, mas é o que está no nosso coração. E o que está no nosso coração? A lei do Senhor. Ele escreveu no nosso coração, nós temos o Espírito. Hoje de manhã, quando a gente conversava aqui, batia um papo, a gente pôde refletir um pouquinho sobre essa ideia. Nós buscamos coisas novas para transformar a nossa vida, não é verdade? Estava conversando com alguém, a pessoa mencionou assim, né? Nossa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é novo emprego, é nova cidade, novo isso, novo aquilo, eu vou ter uma transformação de vida, né? Então nós buscamos coisas novas para transformar a nossa vida, mas Deus quer transformar a nossa vida, nos dando um novo coração. Você sabe o que é a implicação disso aqui? Não é um novo casamento, não é um novo corpo, não é um novo filho, não é um novo pai, não é um novo emprego, não é uma nova cidade, não é um novo relacionamento com alguém, não. Não é isso que vai transformar a sua vida. O que transforma a sua e a minha vida é um novo coração, irmãos. Quando nós temos um novo coração, a nossa vida é transformada. Gostaria de terminar aqui com três áreas para a gente refletir. Primeira é: confie totalmente em Jesus como nosso único mediador. Não confie em ti, confie em quem? Em Jesus. Não confie no que você faz, confie no que Cristo fez. Anote isso. Não confie no que você faz, confie no que Cristo fez. Segundo lugar, desfrute, aproveite desse acesso direto a Deus por meio de Cristo. Você pode chegar até Deus, você pode. Eu já mencionei algumas vezes, né? Às vezes está no aniversário de alguém, conversando com alguém, e aí geralmente as pessoas falam: vamos pedir para o pastor orar. Não tem problema, pastor, orar, não tem problema, é uma bênção. Mas eu sempre pergunto assim, se fico me perguntando, né? Por exemplo, é aniversário do filho, certo? Do filho. Quem que é a pessoa mais especial para orar ali? Talvez os pais. Deixa os pais orarem. É aniversário da esposa, deixa o marido orar. É aniversário do marido, deixa a esposa orar. É aniversário de um amigo, é de alguém, deixa a pessoa orar, não tem problema, mas eu quero também, né? Olha, eu respeito você como pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida, você tem nos ajudado, eu quero que você ore também, não tem problema, mas não pedir isso porque nós temos uma oração especial, uma oração diferente, né? Isso acontece no ministério, às vezes tem pessoas que elas recebem a oração de outras pessoas, mas elas querem receber a oração de quem? Do pastor. Não, gente, olha o que o texto falou. Ninguém mais vai falar assim, vai ensinar alguém. Nós temos livre acesso a Deus. E em terceiro lugar, viva debaixo da graça transformadora da nova aliança. Deixe Deus se transformar cada dia mais. Deixe Deus te moldar à semelhança de Cristo cada vez mais. Deixa Jesus te transformar cada dia, cada pregação, cada devocional, cada conversa, cada pequeno grupo, seja mais parecido com Jesus. Porque Ele vai transformando o nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças por esse momento especial de conversar sobre a sua palavra. Obrigado pela nova aliança, obrigado por Jesus. Obrigado, Pai, porque a sua lei está no nosso coração e nós podemos ser transformados e que nós possamos olhar para as circunstâncias, não querendo que as circunstâncias mudem. Como aqueles leitores, ó Pai, estavam querendo que os problemas diminuíssem. Mas que nós possamos olhar para as circunstâncias e desejar que o nosso coração mude. Não achar que o Senhor vai mudar o marido, a esposa, os filhos, pastor, igreja, sociedade, presidente, vereador, prefeitos. Não. Que nós possamos olhar para o nosso coração. E o nosso coração ser transformado e ser mudado e transformado por Ti. Muito obrigado pela sua palavra e obrigado porque o Senhor não desiste de nós.
E obrigado porque dos nossos pecados que foram perdoados, o Senhor nunca mais vai lembrar. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Jesus. Obrigado porque nós podemos conversar com o Senhor, podemos ter um relacionamento contigo. Obrigado. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.